Olá, vamos falar de investimentos e hoje vamos trazer mais uma empresa que teve suas demonstrações contábeis divulgadas recentemente, as informações agora do segundo trimestre de 2023 e vamos atualizar as informações dessa empresa, já que é uma das referências aqui no Brasil, uma das maiores empresas que nós temos no Brasil. Estamos falando aqui da JBS SA. A JBS SA que já havia passado pelo canal, estamos aqui retratando, né, como que está a situação no momento da empresa, até atendendo a solicitação dos nossos inscritos que nos mandaram a sugestão da JBS. A começar pelo meu amigo Adriano Santos. Ô Adriano, que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também, sabe quem sugeriu? Oséias Souza. Oséias, também é sempre uma honra poder lhe atender. O Zé que sempre está mandando mensagem para a gente lá nos comentários lá. Muito obrigado pela sua participação, Zé. Também o Anderson Assan. O Anderson, também é muito bom ter você conosco. Um forte abraço para você, Anderson. Raul Seara Neto também sugeriu a JBS. Valeu, Raul, muito bom também ter você conosco. Jorge também sempre junto com a gente aqui, mandando também a sugestão da JBS. Muito obrigado pela sugestão aí, Jorge. E o Milton Ferreira, grande Milton Ferreira, que também sempre manda mensagem pra gente aí. Muito obrigado, Milton, pela sugestão. E a Ângela Moura Santos. Ô, Ângela, é sempre um prazer ter você conosco. A Ângela, uma das primeiras inscritas aqui no canal, lá no comecinho do canal, a Ângela já estava junto conosco, está conosco até hoje aí, a quem eu agradeço imensamente o incentivo e o seu carinho de sempre. E também agradeço a todo mundo que participa aqui do canal, mandando sugestão, mandando comentário, participando junto conosco aqui, porque é isso que faz o canal Silas Degraf continuar construindo e repartindo conhecimentos, graças à participação de vocês que nos ajudam e nos incentivam nessa caminhada aqui. Mas também, caso vocês queiram participar, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a JBS, que como eu falei, já foi retratada no canal, mas não nos custa nada aqui, até porque quem não acompanhou os vídeos anteriores fica sabendo um pouquinho da história da empresa, que é uma história fascinante. E essa história ela começa do empreendedorismo do José Batista Sobrinho, lá em Anápolis, em Goiás, no ano de 1953, quando ele começa ali a trabalhar, né, com a questão de abate de bois, e aí no começo abatia, imagina só, abatia 2 bois por dia, né? E aí ele monta a Casa de Carnes Mineira, também lá na cidade de Anápolis. E aí começa ali um pequeno açougue, ali, um pequeno abatedor ali com apenas a capacidade para abater até 5 bois por dia, ali abatia só 2, mas aí na sequência foi. Mas aí chega em 1957, já estávamos ali na construção de Brasília. Aí o que ele fez? Foi para Brasília para fornecer carnes para as empreiteiras que trabalhavam ali na construção de Brasília. E a partir dali é que começou todo o impulso da empresa do seu José Batista Sobrinho. Aí chegando em 1968, ele compra uma planta de abate em Planaltina, no Distrito Federal. Em 1970, aí ele volta lá para Formosa, em Goiás, e aí lá em Formosa ele já monta também o seu frigorífico, passando a usar o nome de Friboi. E aí vai comprando outros pequenos frigoríficos e começa a crescer cada vez mais. Até que chega nos anos 2000, aí sim é que é um grande impulso do grupo JBS. Quando chega em 2005, ele adquire a Swift Armor, que é a maior produtora de carnes da Argentina. No ano de 2007, já faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e expande a sua atuação tanto para os Estados Unidos como também lá para a Austrália. E aí a JBS vai ganhando uma projeção no mercado internacional. No ano de 2008, compra também a Tasman Group da Austrália e também a Smithfield Beef nos Estados Unidos. E vai ampliando sua participação tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos. Em 2009, incorpora aqui no Brasil a frigorífico Bertin. E aí, na sequência, também adquire a Pilsgren Pride, entrando também no mercado de aves nos Estados Unidos. Chegando em 2011, aí nós temos ali toda uma reestruturação
com a entrada dos seus filhos ali no comando da empresa, tanto o Joesley Batista quanto o Wesley Batista. E nesse intervalo todo, a empresa foi comprando diversos outros frigoríficos, não só no Brasil, como fora do Brasil. Tanto que no ano de 2013, adquire aqui no Brasil também a Seara e passa a ser a maior processadora de frangos do mundo, né? E aí, na sequência, em 2014, amplia ainda mais a sua participação, também com a incorporação do grupo Tyson e também do grupo Primo. Já também na sequência, agora mais recentemente, adquire a Moy Park e também adquire toda a parte de suínos da Cargill. E com isso vai espalhando a sua participação, tendo presença já em 20 países, com instalações em 20 países e atendendo e vendendo carnes e derivados para mais de 180 países. Por aí você vê o tamanho da JBS. Tanto que hoje a JBS tem dentro do seu quadro, no mundo todo, mais de 260 mil colaboradores. Olha só, 260 mil empregos gerados pelo grupo JBS. E com isso, a JBS hoje se transformou aqui numa grande referência de atividade econômica no Brasil, sendo uma das maiores produtoras de carne do mundo. Tá? É claro que não vamos entrar aqui em aspectos polêmicas, porque não é esse o objetivo do canal. O canal, o objetivo o que é? É analisar o balanço, ver como que está a situação da empresa nesse momento. E hoje, o grande mercado da JBS é os Estados Unidos, né? Então, com presença em diversos países, mas a presença principal da JBS está nos Estados Unidos. Mas para que possamos saber como que está a situação da JBS, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a JBS SA. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da JBS SA e trouxemos aqui para vocês toda uma sequência histórica aqui, desde 2019, passando por 2020, 2021, 2022, até chegarmos agora no dia 30 de junho de 2023, todas as informações do que veio acontecendo com a empresa durante esse período. E para que possamos entender tudo o que está acontecendo com a JBS, vamos começar lá desde 2019. A JBS era uma empresa lá em 2019 de 126 bilhões de reais. Esse é o tamanho da empresa, são todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E grande parte desse valor está aqui no imobilizado, que aqui é toda a estrutura de funcionamento, máquinas, equipamentos, as fábricas, enfim, todos os equipamentos necessários para a empresa desenvolver sua atividade. Já no intangível, o que nós vamos ter aqui de mais representativo são os ágios nas diversas aquisições que a JBS veio fazendo ao longo da sua existência. E na parte de cima aqui no ativo circulante é o capital de giro, que agora esses recursos é que vão fazer com que todo esse capital fixo aqui produza receita e, consequentemente, gere resultados. E esse capital de giro com ativo circulante totalizava lá em 2019 41 bilhões de reais, sendo que a empresa fecha 2019 com 10 bi em caixa, banco, aplicação, 11 bilhões em contas a receber e 13 bilhões em estoques. Nesses outros créditos aqui, o valor mais significativo são os impostos a recuperar. Já no ano de 2020, a JBS pula de 126 para 163 bilhões de reais. E aí nós temos aqui um aumento só no imobilizado, que de 42 pula para 52 bilhões, mostrando que a empresa continua investindo no seu crescimento. E o capital de giro também aumenta, chegando agora a 60 bilhões de reais. Fecha com 19 bi em caixa, 14 bi em contas a receber e os estoques da JBS em 2020 totalizaram 17 bilhões de reais. Ao chegar a 2021, mais um salto, a empresa agora é de 207 bilhões. E aí reparem que continua aqui os investimentos aqui no imobilizado, que agora totalizam 64 bi. E também aumenta o capital de giro, que fecha com 83 bilhões de reais, equivalente a 40,5% de todo o ativo da empresa. O volume de dinheiro em caixa totaliza 24 bilhões, aumenta também o duplo receber para 19 bi e os estoques também aumentam, batendo agora em 26 bilhões de reais. Ao chegar a 2022, agora a empresa estacionou. Agora ela fecha em 208 bilhões, apesar de continuar aqui em investimentos, aqui ó, no imobilizado aqui de 64 pula para 70, em contrapartida, nós temos aqui uma redução no ativo circulante, que de 83 cai para 79 bilhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa de 24 para 13 bi,
Aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber com 20 bilhões e os estoques agora totalizam 28 bilhões de reais. Chegando em junho de 2023, a empresa recua 10 bilhões aqui, ela fecha com 198 bi. E esse recuo se dá aqui, ó, no ativo circulante, no capital de giro, que agora fecha com 72 bilhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, com 13 bi. Há uma diminuição aqui no contas a receber, que fecha com 16 bi, e nos estoques, que fecha com 26 bilhões de reais. Então, a JBS ela veio aqui numa pegada forte aqui de crescimento e agora praticamente estacionou, e esse ano aqui até deu uma diminuída. Mas essa diminuição, vamos ver no passivo, aonde que se traduziu essa redução de capital de giro e essa redução de ativo. E ao olharmos o passivo da empresa, nesse grupo aqui nós vamos ter as origens de recursos que são aplicadas dentro da empresa. Então, quando nós temos aqui 126 bilhões de ativo, todo esse recurso ele vem parte de capital próprio, que é o patrimônio líquido, e parte de capital de terceiros, que é o total de endividamento. E o total de endividamento lá em 2019 era de 93 bilhões, 74,3% do que a JBS tinha no seu patrimônio era dívida. E a grande parte dessa dívida no longo prazo. Chegando em 2020, a dívida pula aqui para 120 bilhões, apesar de uma queda na representatividade da dívida, que fecha com 73,4%. Em 2021, a dívida vai para 159 bilhões, com 76,9% de representatividade. Maior parte da dívida sempre no longo prazo. Chegando em 2022, a dívida aqui apresenta uma pequena queda, fechando em 158 bilhões, porém, a representatividade ela cai aqui de 76,9 para 76,1 e fechando agora em junho, a dívida total de 152 bilhões com 76,9% de representatividade. Portanto, nós temos aqui uma pequena elevação da dívida e agora ela se estabiliza durante os anos de 2021, 2022 e agora durante 2023. Bom, com todos esses recursos e com todo esse endividamento, qual é a geração de resultados da empresa? Isso é visto na DRE, na demonstração de resultados, onde vamos ver aqui que em 2019 o faturamento da JBS foi de 204 bilhões, em 2020 270 bilhões, em 2021 350 bi e agora em 2022 fechou com 374 bi de faturamento. Já nesses 6 primeiros meses do ano, acumula aqui 176 bilhões, nos dando aqui uma projeção de pelo menos uns 350, 360 bi de faturamento para o ano de 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro líquido, que lá em 2019 foi de 6 bilhões e 400, em 2020 4 bilhões e 600, em 2021, olha só o lucro, ó, 20 bilhões de reais, em 2022 16 bilhões de reais. E nesses 6 primeiros meses do ano, a empresa vem fechando com prejuízo de 1 bilhão 627 milhões de reais. Tá, naturalmente que vamos ver o que aconteceu durante esse ano de 2023 para que a empresa fechasse com prejuízo. Então, só fazendo aqui uma rápida comparação com 2022, o custo representava 84,1% de tudo aquilo que ela vendia e agora representa 90,1%. Quer dizer, o peso do custo ele está mais significativo, né, no preço de venda do que era no ano anterior. Não que o custo possa ter se elevado, né, mas geralmente é a questão do dólar. Né? Quando o dólar cai e os custos, quando eles são baseados em reais, então o peso do custo ele acaba ficando maior no preço de venda. Então diminui o preço de venda porque o dólar caiu sem que haja uma queda do custo, a razão pela qual o custo acaba ficando mais pesado. Já a despesa, que era 9,3, fecha com 9,4, praticamente estável. O resultado financeiro 1,7 e agora 1,8, praticamente estável. Então, basicamente, a explicação para essa queda da empresa sair de um lucro para uma situação de prejuízo se deve justamente ao peso dos custos dentro do seu preço de venda. Mas para que possamos ver de perto a situação financeira, eu trago para vocês esse quadro com os índices de liquidez geral e a liquidez corrente, onde a liquidez geral mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ao passo que a liquidez corrente só mede o curto prazo. Começando pela liquidez geral. Ela sai com índice de 0,56, vai para 0,62 e estabiliza em 61, 61 e 59. Então, para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo,
a JBS dispõe de 59 centavos, quer dizer, não tem recursos para pagar toda a sua dívida. Mas como a gente viu, a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. E esse índice ele sai com 1,47 lá em 2019, 1,48 em 2020, cai para 1,40, 1,44, 1,43. Também praticamente ali uma estabilidade. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a JBS dispõe de R$ 1,43. Paga e sobra. Está tranquila a situação financeira da JBS. Não é uma grande folga financeira, mas enfim, a empresa não tem aperto financeiro. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, você vai ver ali também praticamente uma estabilidade, né? Que o endividamento ele começa com 74,3, aí vai para 73,4, 76,9, 76,1 e 76,9. De tudo que a JBS tem, ela deve 76,94%. Nesse outro quadro aqui nós temos os índices de rentabilidade, alguns dos índices de rentabilidade, começando pela margem líquida, que é quanto a empresa ganha em relação ao que ela vende. Ao pagar custos, despesas, resultado financeiro, impostos, quanto que sobrava lá em 2019? 3,16%. Em 2020, 1,72%. 5,85% em 2021, 4,32% em 2022 e agora em 2023, em função do prejuízo, essa margem é negativa em 0,92%. Já a rentabilidade do ativo mede o ganho que a empresa tem em relação a tudo aquilo que ela investe no seu ativo. E ele sai com 5,12, cai para 2,84, sobe para 9,91 e agora em 2022 fecha com 7,8%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 7,8%. Rentabilidade do PL, agora estamos falando dos acionistas, que é o nosso terceiro gráfico ali à direita. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da JBS? E, respectivamente, começando lá por 2019, 19,9%, cai para 10,7%, sobe para 42,9% e agora em 2022 fecha com 32,5%. Então, em relação a tudo que foi investido, de acordo com os lucros gerados pela empresa, os acionistas ganharam em 2022 32,53%. Nesse outro quadro aqui, já que estamos falando de acionistas, trago para vocês aqui quanto que vale uma ação da JBS. Ela vale R$ 20,13 com base no patrimônio. Para você comprar uma ação da JBS, com base na cotação quando da gravação desse vídeo, no dia 18 de agosto, a cotação estava R$ 19,45. Então reparem que o valor de mercado dela está um pouquinho abaixo do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,97, mostrando que as ações da JBS são vendidas com deságio de 3%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 4,00, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 20,57%. E durante 2022, a JBS distribuiu R$ 2,00 a título de dividendos. Relação preço/lucro fecha em 4,86. Isso quer dizer que ao comprar ações da JBS, os acionistas terão retorno do seu investimento num prazo inferior, um pouquinho inferior, a 5 anos. Free float, 30,36% das ações da JBS são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores. E o tag along da JBS, ele fecha em 100%. Isso quer dizer que se a JBS fosse vendida, seria garantido aos minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Nesse quadro aqui eu trago também como que vem se comportando o valor das ações da JBS nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 9,20. E durante 2018 ela já começa a subir. Entra 2019, você vai ver aquela montanha que começa a ser formada ali no começo do gráfico, onde a ação chega a bater em R$ 31. Aí quando vai chegando 2020, nós temos aquela queda em função da pandemia. E 2020 ali ela foi trabalhando na faixa de R$ 22, R$ 23, até chegar a 2021. 2021 ela começa ali uma nova escalada, ali com altos e baixos naturalmente, onde ela culmina até com uma cotação na faixa de R$ 38. E assim foi durante o final de 2021, começo de 2022, aí quando vai chegando na metade de 2022, aí as ações começam todo um processo de queda que você vai vendo à medida que o gráfico vai chegando ao seu final ali, com as ações caindo até a R$ 17, R$ 18 aproximadamente. E agora, durante 2023, ela ensaia ali uma breve recuperação, como a gente está vendo bem no finalzinho do gráfico ali,
culminando com uma cotação na faixa de R$ 19,45. Então, por aqui você vê quando que as ações da JBS tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da JBSSA. Tá então mais uma empresa analisada, JBSSA, e agora você já conhece não só a história, que começa lá com o seu José Batista Sobrinho, lá com uma pequena casa de carnes, a casa de carnes mineira, né? E a partir daí a situação da empresa foi se desenvolvendo, chegando até onde chegou. E aí, naturalmente, que é também uma opção de investimentos, para caso você queira, também é mais uma empresa que está na bolsa. Mas, naturalmente, que para a gente comprar ações das empresas, há que se estudar um pouquinho, há que se conhecer um pouquinho a respeito da empresa. E o canal Silas Negra se propõe justamente a isso, a retratar as empresas para você, junto com outras informações que você possa obter, tomar a sua decisão se vale a pena, se não vale a pena investir, né? E agora, todo o investimento também ele se dá baseado nos números da empresa. E os números da empresa que são publicados lá no site da CVM e também no RI da empresa, onde você vai poder buscar essas informações, bem como nos sites também especializados, você pode buscar os indicadores, mas o importante é conhecer como que os números acontecem. Isso você faz através de um processo chamado análise de balanços, né? E aí, quando a gente analisa o balanço, a gente consegue ver o que vem acontecendo com a empresa, da onde ela vem, para onde ela vai, enfim, tudo o que está acontecendo. E você também pode aprender sobre análise de balanço de uma forma muito simples, fácil, didática, nos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive, eu deixo aqui na descrição do vídeo os links de acesso também aos nossos cursos lá na Hotmart. Mas caso você queira fazer o curso presencial aqui junto conosco por 3 horinhas, agora em setembro estaremos realizando mais um curso de análise de balanços. Tá? Ainda não temos a data definida, mas tão logo tenhamos a data, vamos abrir as inscrições. Mas caso você já queira garantir sua vaga, é muito fácil. Basta mandar a mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp, e aí a gente já deixa uma vaguinha reservada para você e um custo muito baixinho, né? E aí por 3 horinhas a gente vai estar junto aqui, analisando o balanço, ensinando vocês como que nós interpretamos as demonstrações contábeis. Para quê? Para podermos fazer investimentos sempre com consciência, com segurança, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E só assim que vamos poder construir um patrimônio para lá na frente termos uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.